Olá, e vamos iniciar o nosso quinto e último encontro da série de lápis de cor baseado nos estudos de Giovanni Tifardi. E na aula de hoje nós vamos pegar esse estudo de Giovanni Tifardi e nós vamos fazer uma transposição para o 3D. Reparem que quando nós vamos copiar esse tipo de desenho, geralmente nós vamos pegar uma base chapada em 2D. A gente desenha essa parte que nós damos o nome de parte negativa do desenho e depois entramos nos detalhes, que é a parte positiva. Porém, a gente não consegue pensar nessa imagem como se fosse um giro de câmera. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar o princípio de perspectiva. E aqui nós vamos fazer uma linha, que nós damos o nome de linha do horizonte, tá? Que vai ser a base para realizarmos a perspectiva. Então, nós temos uma linha do horizonte e nós vamos colocar um ponto de fuga, tá? Esse ponto de fuga, nós vamos fazer um grid. O que seria esse grid? Seriam linhas auxiliares para fazer toda a base de profundidade desse tema, né? Desse desenho que nós vamos fazer. Então, aqui eu consigo fazer uma linha de profundidade e vou conseguir girar a câmera para fazer, ao invés de uma simples cópia, fazer uma imagem da qual eu vou me basear. E vou colocar um outro ponto de fuga aqui para me auxiliar. Reparem que agora eu tenho dois pontos de fuga e isso vai me ajudar a criar uma grade para poder fazer o desenho com mais possibilidades. E vou fazer linhas retas para poder pensar como que eu vou trabalhar o personagem dentro desse grid aqui. Agora vamos utilizar um lápis para desenhar o personagem e outro lápis para desenhar esse fundo aqui da cobra, né? Então a gente vai utilizar uma cor complementar à outra, tá certo? Então aqui nesse caso eu vou utilizar um azul. Vou usar um vermelho e um azul. Então aqui, ó, eu vou pegar essa base aqui e vou começar a desenhar o personagem pegando essas linhas de perspectiva. Então reparem, ó, que ele tem um turbante, né? Então eu já vou colocar aqui mais ou menos a estrutura, ó. Veja que eu vou me baseando na forma do personagem, mas não necessariamente eu vou fazer uma cópia, porque eu estou pegando essas linhas guias aqui, ó, para fazer. Então, por exemplo, a questão do braço, né? A questão da posição do personagem, eu vou pegando e vou fazendo o meu próprio desenho, claro, baseado nesse estudo aqui do Giovanni Tifardi. Ele está sentado, né? Então aqui, ó, eu vou pegar essas linhas guias aqui, ó, e já faço toda a estrutura básica do personagem. Então veja, ó, que ele está numa câmera diferente desta daqui. E aí, com um lápis azul, eu vou fazer essa base, né? Eu vou fazer uma base aqui para jogar essa cobra, né? Fazer uma outra aqui. Fazer só um esboço rápido, né? Aqui eu já jogo. Aqui pode ser um pouco mais livre, né? A cobra. Né? E aí eu já tenho todo o trabalho. Ó. Aqui eu já puxo para fazer esse tapete, né? Ó. Olha só como o desenho fica rápido e dinâmico, né? Quando a gente utiliza essas linhas para fazer o grid. Então a gente tem um desenho original, né? Aqui eu vou fazer a parede da qual o personagem está, né? E aqui eu só fazer a sombra dele. Então, ó, o esboço aqui feito numa outra perspectiva. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, nós fizemos uma transposição, né? Colocamos ele em dois pontos de fuga com respectivas profundidades que esse desenho aqui ele não vai ter se nós fizéssemos apenas a cópia. Agora eu vou fazer toda uma revisão, né, dos elementos,
Também vou desenhar essa parte aqui, tá? E depois vamos apresentar para vocês o resultado final da sugestão de pintura utilizando as duas cores. Bom, pessoal, então aqui nós temos o estudo, né, do Giovanni Tifardi e nós temos aqui a transposição, né, para 2 pontos de fuga. E aí tem algumas coisas que são bastante interessantes. Uma delas é a mudança de câmera, né, naturalmente, a possibilidade de construção de outros objetos. Então aqui eu fiz um pequeno prédio, né, alguma coisa do gênero, né. Aqui nós utilizamos os estudos para fazer as sombras. E eu fiz essa demarcação aqui utilizando essa caneta Pilot 2.0. Ela não é a base de água. Se o fosse, provavelmente ia manchar aqui. Ela é a base de álcool, tá? Para o exercício, ele cumpre o que a gente se planejou, né? Poderíamos utilizar outras variedades de lápis de cor para estar pintando. Isso aqui vai depender do seu objetivo, vai depender daquilo que você quer. Essa imagem, por exemplo, poderia ser escaneada e pintada num software digital. Enfim, use a sua criatividade e experimente dentro dessas 5 aulas como uma introdução ao universo do lápis de cor, sem abrir mão também das técnicas de desenho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, peço que curtam esse vídeo e a série de 5 encontros, que vocês compartilhem esse conteúdo que geralmente é utilizado tanto nas aulas de artes como de comunicação e mídias digitais na Universidade Federal da Paraíba. Então, desde já, o meu muito obrigado.